Olha, essa aqui é uma história sobre legado. Mas não aquele tipo de legado que a gente mede em troféu, sabe? É sobre o tipo de conhecimento que é passado de mestre para aprendiz, no silêncio de um sofá, bem longe dos holofotes. Imagina só, era para ser uma noite de descanso. Sem jogo, sem treino, sem nenhuma obrigação. Para a maioria dos jogadores da NBA, uma noite assim é para relaxar, dar um tempo daquele ritmo insano que é a temporada. Só que o Chris Paul, ele não estava descansando não. Pelo contrário, ele ligou a TV num jogo, pegou o iPad e botou outro jogo para rodar. Isso mesmo, 2 jogos ao mesmo tempo. E ele não estava ali só para se distrair. Ali, naquele momento, ele estava dando uma aula. Cada jogada era uma lição. O Paul não explicava a cesta ou o erro, ele explicava a causa. O que aconteceu 3 jogadas antes que levou àquele resultado. E o jovem ali do lado, com 21 anos, era o Shai Gilgeous-Alexander. Naquela noite, ele começou a enxergar o jogo e o próprio futuro de um jeito totalmente diferente. Tá, mas como é que eles foram parar naquela sala de estar? Para entender como essa aula totalmente improvável aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá pro verão de 2019, quando o time do Oklahoma City Thunder foi, assim, completamente desmontado. Em questão de dias, tudo ruiu. Um time que era super competitivo virou um projeto de reconstrução do zero. E a chegada do Chris Paul, já com 34 anos, foi vista como uma mera formalidade, sabe? Um pit stop na carreira dele. Ninguém imaginava que ele fosse se importar com aquilo. Mas ele se importou. E muito. O Paul podia, muito bem, ter só mantido a forma e esperado ser trocado. Mas ele viu alguma coisa no Shai. Viu a altura, a fluidez, aquela inteligência de jogo que ainda estava meio escondida. E aí ele decidiu que aquela temporada não seria sobre ele. Seria sobre o que ele podia passar para frente. E essa foi a primeira lição. A NBA moderna é toda sobre velocidade, correr para cima e para baixo. O Paul é o mestre do exato oposto. É como se ele jogasse xadrez no meio de uma partida de basquete, sempre esperando a defesa se comprometer primeiro para só então atacar o espaço que foi criado. O arremesso de meia distância estava quase extinto. Todo mundo dizia que era ineficiente. Mas o Paul sabia o verdadeiro poder dele. Ele cria um dilema que qualquer defesa odeia. Se o defensor chega perto demais, você passa por ele. Se ele fica muito longe, você arremessa. Simples assim. E foi desse jeito, direto ao ponto, que ele conectou a técnica com o potencial físico do Shai. Ele não só ensinou o arremesso, ele ensinou a decisão. Quando usar, como criar o espaço, como forçar o erro do defensor. Mas as lições mais importantes, de verdade, nem foram as técnicas. O maior legado foi o hábito. O Paul ensinou o Shai a viver como um atleta de elite. O treino de força durante a temporada, a alimentação, o sono, o estudo de vídeos, ele basicamente entregou um manual completo para uma carreira longa e de altíssimo nível. Bom, depois daquela temporada surpreendente, Chris Paul foi trocado, Shai ficou, e foi aí que começou o teste mais difícil de todos. O Thunder decidiu, de propósito, perder jogos para conseguir escolhas melhores no draft. E aqui que a gente vê o tamanho do teste. Enquanto o time colecionava derrotas, os números do Shai só cresciam. Ele estava em outro patamar, melhorando a cada ano, mesmo quando o objetivo principal da organização era perder. Esse é o roteiro padrão da NBA, né? Uma estrela jovem num time perdedor, força a saída. Mas o Shai, não. Ele confiou no processo. Ele continuou sendo aquele profissional que o Paul George o ensinou a ser. A base que ele construiu era sólida demais. Então, depois de anos de paciência, a virada aconteceu. Tudo aquilo que foi construído em silêncio começou a fazer um barulho ensurdecedor na liga inteira. De um time que nem ia para os playoffs para o primeiro lugar na conferência mais difícil da liga. E isso aconteceu em uma única temporada. O plano tinha funcionado. E o Shai era agora um candidato a MVP, o líder absoluto daquele time. Esse foi o ápice individual, o número que o colocou na conversa de melhor jogador da temporada. Um jogador que todo mundo, de adversários a analistas, descrevia com uma só palavra: impossível de marcar. Já nas finais da NBA de 2025, Shai olha para a arquibancada e vê o Chris Paul, sentado lá com a esposa dele. O Paul viajou só para assistir, sem anunciar, sem câmera, sem nada. Ele estava lá porque aquele momento, de alguma forma, também pertencia a ele. O Thunder ganhou o campeonato, e o Chris Paul, um dos maiores armadores da história, nunca ganhou um anel. Mas ele estava lá para ver o título ser conquistado pela pessoa a quem ele decidiu ensinar tudo o que sabia. A aposentadoria do Paul foi discreta, sem toda a cerimônia que uma carreira como a dele merecia. Mas o verdadeiro reconhecimento, aquele que importa, veio de quem mais importava.
No All-Star Weekend, o Shai fez questão que todo mundo soubesse da dívida que ele tinha. Como resumiu o pai do Shai, o Paul o ensinou a comer, a dormir, a ler as defesas. Aquela única temporada em Oklahoma City não foi um pit stop, foi a base de uma dinastia. Esse é o verdadeiro legado. Shai não só recebeu os ensinamentos do Paul, ele passou adiante. A cultura de preparação, de estudo e de profissionalismo que define o Thunder hoje tem a impressão digital do Chris Paul transmitida pelo seu melhor aluno. No fim das contas, a história deles vai muito além do basquete. É sobre o que acontece quando alguém com muita experiência decide investir de verdade no que outra pessoa pode vir a ser. O Paul escolheu ser professor quando podia ter sido egoísta. E a pergunta que fica não é se a gente tem o talento do Shai, mas se a gente teria o caráter do Paul.